Olá! Já estamos quase acostumados com as legiões de dependentes químicos de consumidores de crack perambulando pelo centro das grandes cidades do país. Mas a maneira de resolver essa situação tem abordagens, no mínimo, conflitantes. O poder público se divide. Uns apostam na repressão, que nem a ONU nem sociedades mais civilizadas aprovam. Outros, com uma visão mais humanista, entendem que é uma condição crônica de saúde, como diabetes ou hipertensão, que requer tratamento e cuidados sustentados em longo prazo. A política de drogas é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Você tá aqui para cuidar de mim? Eu falei, tô. Eu falei, não, mas aqui só vem polícia para bater na gente. Como chegaram à conclusão de que a maconha que é pior do que o álcool? Nós chamamos a população de rua de refugiados urbanos. Então eles são expulsos de todos os lugares e indesejáveis em todos os lugares. O padre Júlio Lancelotti, símbolo da pastoral do povo de rua, não acredita em políticas públicas nem em redução de danos no trato com os dependentes químicos. Para ele, a droga é consequência e não causa da situação. O filho do dono de um helicóptero apreendido pela Polícia Federal com 445 quilos de cocaína ganha cargo no ministério do governo Michel Temer. Pego com uma pedra de crack, o jovem da periferia vai parar na cadeia. Tem aqueles que usam substâncias químicas, mas eles são encartados. E tem aqueles que usam que são descartados. Então, para uns se dá determinados tipos de resposta, para outros uma resposta punitiva. Então, como muitos teóricos têm colocado, a questão primeira de tudo é uma questão de como a sociedade se organiza e como que as pessoas são excluídas. Porque há pessoas que usam substâncias químicas, mas que elas são de determinada classe social que ninguém vê, que ninguém reclama. Convivendo diariamente com aqueles que insistimos em excluir, Júlio Lancelotti é padre do povo da rua. Além de celebrar periodicamente missas numa praça no centro de São Paulo, Padre Júlio é ouvinte atento dos moradores em situação de rua. E ao contrário do que muitos de nós pensamos, ele vê a droga como consequência e não como causa dessa situação. Nós chamamos a população de rua de refugiados urbanos. Então eles são expulsos de todos os lugares e indesejáveis em todos os lugares. Muitas vezes o uso de alguma substância é necessário para aguentar. A pobreza, a desigualdade, o racismo estariam na raiz do problema. Padre Júlio não acredita em políticas públicas e em redução de danos. É perigoso falar isso porque fica se polarizando a resposta da esquerda com a resposta da direita. Mas na hora de jogar bomba de gás em cima deles, está a esquerda e a direita juntos jogando bomba. Mais do que esperar uma solução do Estado, Padre Júlio lembra da responsabilidade de cada um de nós. Essas pessoas apontem para nós de que nós não somos tão exitosos como pensamos, que não somos tão racionais e equilibrados como pensamos. Eles mostram para nós que o mundo que nós inventamos não deu tão certo como a gente apregoa e que nós ficamos querendo puxá-los para dentro de um sistema que eles não aguentam mais e não aceitam mais. Então eu acredito que essas pessoas exigem de nós humildade. Mais humildade, mais humanidade. Hoje no estúdio nós recebemos Bruno Logan, psicólogo e redutor de danos. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Pois é, na reportagem chama muita atenção o fato do padre Júlio Lancelotti não acreditar em políticas públicas em redução de danos. Então, qual seria a saída para lidar com essa população marginalizada? A redução de danos, ela é uma ética do cuidado que visa a melhoria da qualidade de vida do usuário de drogas. Então, é uma forma de construir junto com o usuário estratégias que façam sentido para ele e não uma forma vertical de cuidado, né? E por isso que ela funciona. Sim, quer dizer, não adianta chegar e impor a essa pessoa que tem problema com as drogas
um outro sistema que seja completamente distante da realidade dele, é isso? Sim, sim. Na verdade, se eu chego para você e você não me conhece, eu falo, olha, você não deveria usar uma cor de roupa X, você nunca me viu na vida. Você vai falar, não, né? O que você tem com o que isso? você tem a ver com isso, vai cuidar da sua vida. Agora, se você tenta se aproximar, criar um vínculo, uma relação com o usuário, a escuta, ela é diferenciada. E aí você também vai conseguir saber o que faz sentido. Está mais propenso a aceitar. A aceitação é maior, né? Com certeza. A primeira pergunta que vem das ruas... Saber a respeito do usuário de crack, de droga, a questão dele ser tratado como um doente e não como um delinquente. Gostaria que fosse abordada esse aspecto aí do usuário que vive atirado no chão e que às vezes a sensação que passa é que ele está sendo tratado como um pária da sociedade e ele, na verdade, ele é um reflexo, né, do que o capitalismo fez com ele. Todas as pessoas, desde quando o mundo é mundo, elas usam drogas, né? Algumas pessoas usam café, outras pessoas bebem chá, algumas pessoas bebem álcool e algumas outras pessoas cheiram cocaína, o crack. O problema é que algumas pessoas possuem problemas com drogas e outras pessoas não têm problemas com drogas. E essas pessoas que estão na rua, elas são vistas, elas incomodam por estarem sujas, estarem ocupando as calçadas e por conta disso elas são criminalizadas. Mas na verdade todo mundo usa droga. O problema é que algumas pessoas têm problemas com drogas e outras não. E para as pessoas Umas são sujeitas à dependência e outras não. Algumas pessoas têm problemas com drogas, porque nem sempre é dependência, né? Às vezes eu concordo com o que ele diz quando a droga ela é um resultado, né? Ela não é o que leva o sujeito àquilo, né? E ele tem diversos tipos de questões sociais que levam ele a estar naquela situação e a droga é mais um elemento que está na vida do sujeito. Sim. Né? E aí, para essas pessoas que têm problemas com drogas, elas precisam de tratamento, né? Não repressão. Mas o que a gente tem normalmente é mais repressão do que o tratamento, né? Sim. Esse é o grande Essa é a drama. lógica, porque é uma lógica mais fácil de aceitar, né? É uma resposta simplista para um problema complexo. E também passa a ideia de que alguma coisa está sendo feita, né? Sim, é isso. Tem isso. Aos poucos e com mais informação, vamos reduzindo o estigma que existe em torno da maconha e dos seus usuários. É do que trata a nossa próxima pergunta. Tem pessoas que defendem o uso da maconha num determinado período da vida, mas aí como é que a gente faz depois para se reposicionar socialmente e com todo esse tabu que existe em cima da maconha? O uso de droga ele é uma construção social, né? Algumas drogas elas são estigmatizadas mesmo e outras drogas elas são permitidas socialmente. Entre um sujeito que fuma maconha e preenche todos os critérios, né? Ele consegue trabalhar, ele consegue estudar, ele é ativo. Ele é ativo, né? Ele tem uma função social ali. E outras pessoas bebem álcool, por exemplo, que é uma droga extremamente aceitável, né? Uma droga aceitada socialmente. E várias pessoas com diversos problemas. Se você for pegar a droga que mais traz problema no mundo, é o álcool. E ela é uma droga legal, né? Sim. Acho que o problema da maconha ela tem muito mais a ver com uma questão de preconceito, de estigma, do que, de fato, a substância trazer algum malefício para a sociedade ou para o sujeito. Mas até que a sociedade entenda isso é complicado, né? Porque tem uma questão meio religiosa também e é sempre falado como se fosse a droga do diabo que vai ser a porta de abertura para você chegar às outras drogas. Tem isso, né? Inclusive, a primeira lei que proibiu a maconha no Brasil, ela foi da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E ela foi proibida junto com o candomblé e a capoeira por serem práticas de negros e não porque é uma droga que faz mal para a saúde. Então é o estigma mesmo, né? Sim. Não... A raiz é o preconceito. A raiz é o preconceito. Nesse e no próximo bloco vamos informar onde encontrar serviços públicos gratuitos para quem quiser orientação e tratamento sobre drogas em São Paulo. CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Entidade sem fins lucrativos para uso exclusivo da população. Funciona no Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Tem especialistas nas áreas de medicina, sociologia, farmácia bioquímica, psicologia e biologia. O Uruguai, que regulamentou produção, distribuição e consumo de maconha, viu seus índices de criminalidade ligados ao tráfico caírem drasticamente. É a melhor saída, Bruno? Eu acho que todas as drogas deveriam ser descriminalizadas, né?
Ou seja, o usuário que estiver portando ou ser ofertado um tratamento em liberdade, né? E todas as drogas deveriam ser regulamentadas, porque aí o Estado teria controle sobre a produção, teria controle sobre